Filhos que vencem gigantes. Bill Johnson e Benny Johnson. Crie seus filhos para um destino vitorioso. Capítulo 2. Criando pais. Benny Liencer, líder e fundador do incrível ministério Jesus Culture, que atualmente se transformou em um movimento, conta uma história engraçada sobre levar seu cão para ser treinado. O cão era um aborrecimento e uma constante frustração para a família inteira de Benny. Mas ele amava o cão e queria que continuasse a fazer parte da casa. Benny esperava que um treinador profissional de cães pudesse resolver seu problema aparente. Encontrou uma treinadora famosa e pagou antecipadamente 8 semanas de aula para treinamento com outros cães e seus respectivos donos. Benny, porém, desistiu depois de 2 semanas. A treinadora nunca lidou com o cão frente a frente. Pelo menos 95% do tempo, ela tentou treinar apenas Benny. Se tivesse um cão que não prestasse atenção em mim, que me aborrecesse repetidas vezes e não cumprisse as regras de casa, gostaria que o treinador resolvesse o problema. E o problema é o cão, claro. No entanto, aquela treinadora concluiu que o verdadeiro problema era Benny. O meu amigo levou o cão para ser treinado, não para ele próprio receber sermão da treinadora. Pagou uma boa quantia para resolver o problema do seu cão. Quando penso na história do meu cão, um pointer alemão de pelo curto, um tanto maluco, tenho certeza de que o problema também era eu. Provavelmente os treinadores de cães falam sobre nós quando se reúnem para tomar seu café. O assunto de criar filhos começa realmente com a natureza, o caráter e as condições dos pais. Não há necessidade de pais perfeitos para criar os filhos de modo correto, nem de pais com históricos de vida saudável. Mas há necessidade de uma busca intencional dos valores fundamentados no que a Bíblia chama de reino de Deus. E para ser sincero, muitas pessoas que nunca ouviram falar do reino têm obtido sucesso nessa missão ao longo dos anos. Os princípios desse reino estão escritos com letras marcantes no coração das pessoas, para que elas lhe obedeçam. Talvez você se surpreenda com aqueles que guardam esses princípios, mesmo que não tenham nascido de novo. Exerce essa profunda influência nos filhos que criam. Tenho visto não cristãos ser exemplos de verdades do reino com excelentes resultados. E tenho visto cristãos desprezarem esse princípio. E os resultados foram devastadores na vida dos filhos. Não se pode negar a verdade. Ela se beneficia. Qualquer um que dê valor a ela por meio da obediência e respeito deve se notar, contudo, que qualquer pessoa que tenha um relacionamento pessoal com Jesus e viva de acordo com os princípios de seu modo, sempre terá vantagem sobre outras que simplesmente valorizam os conceitos celestiais. Perfeitamente imperfeitos. Não existe muitas pessoas que foram criadas por pais orientados pelo reino. Quando digo orientados pelo reino, refiro-me a pais que criaram os filhos de acordo com os valores do mundo de Deus e se esforçaram para implantar algo neles que somente a fé é capaz de ver. A maioria dos pais simplesmente faz o melhor, o que não deixa de ser merecedor de agradecimento. No entanto, até alguns dos melhores pais dão pouca atenção à ideia que podiam criar os seus filhos para que tenham um impacto eterno. Uma vez que Deus é aquele que se torna possível viver sem impossibilidade, imagino que também poderíamos viver além do que é aceitável e normal. Existem também pais que foram demasiadamente perversos, infligindo maus tratos e sendo negligentes. Esses pais disseram aos filhos que crianças atrapalham o plano egoísta que eles tinham para a vida. Alguns dos testemunhos mais notáveis de todos são os filhos criados em ambiente diabólico. Mas superaram barreiras e se tornaram adultos piedosos com propósito eterno.
e por sua vez criaram os filhos nos caminhos do Senhor, como justificação plena para aquilo que não receberam. Eu exalto esses heróis da fé, contudo, o que há em mim, a história deles é a essência da beleza e da redenção. Seja qual for o nosso histórico de vida, agora temos um Pai perfeito, generoso, bondoso e cheio de amor que nos está criando. Todos nós, criados de forma maravilhosa ou de forma terrível, fomos responsáveis por ter a nossa história reajustada, o que significa andar com um Pai que é perfeito em tudo. E apesar de haver muitos filhos que projetam naturalmente os fracassos e as fraquezas dos pais terrenos no Pai Celestial, não use esse tipo de raciocínio como desculpa. Aprenda a conhecer o seu Deus e permita que esse conhecimento se torne a essência do pensamento daqui em diante. Somente pela graça é que qualquer um de nós é capaz de representar bem o nosso Pai Celestial. Embora eu tenha tido pai e mãe piedosos, somente quando os meus filhos nasceram foi que comecei a aprender a conhecer o meu Pai Celestial de uma forma que nunca imaginei ser possível. O que sentia pelos meus filhos era totalmente diferente do que sentia antes. O fato da integridade ser predominante na minha infância certamente me deu um bom começo. No entanto, o dia totalmente novo foi me mostrado ao ver o meu coração explodir de amor e afeição por aqueles 3 filhos queridos que Deus pôs nas minhas mãos para cuidar. Os meus pais. Os pais piedosos que me criaram tinham um sonho de que a minha vida seria repleta de grandes realizações. Mas eles nunca me forçaram, nem me coagiram a seguir determinada direção. Sempre me encorajaram, dizendo que eu poderia realizar qualquer coisa que tivesse em mente. Lutaram para que eu alcançasse os meus interesses e pretensões. Os pais autênticos, humildes, que anseiam verdadeiramente por aquilo que Deus reservou, para que eles ocupem a posição de criar filhos capazes de transformar o mundo. É a sensação de aventura e mistério que passa a ser ingrediente contagiante. Aceitar a missão como uma jornada misteriosa é um excelente começo para ter uma vida de surpresas e realização pessoal. A sobrevivência é um objetivo insignificante para os pais. Recebemos um tesouro do céu, com a tarefa de construir algo de valor eterno. Conforme vimos na história de Davi e Golias, a coragem é um ingrediente essencial para a vida, principalmente quando se trata de construir um lar. O propósito dos pais. Há uma passagem em Malaquias que me tocou profundamente durante muitos anos sobre o motivo de nos tornarmos pais piedosos. Na verdade, Deus é muito mais específico. A Bíblia ensina que, no casamento, 2 pessoas se tornam uma. O casamento é um mistério entre marido e esposa que aponta profeticamente para Jesus e a noiva e a igreja. No entanto, no que se refere à família natural, Deus teve a ideia de 2 se tornarem um por um motivo. A passagem aborda esse tema de forma clara. E depois de vê-la em várias versões para esclarecer o assunto, a nova versão transformadora é a que fala mais claramente a mim. Malaquias 2, 15 e 16 diz assim: Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em corpo, em espírito, vocês pertencem a Ele. E o que é que Ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a eles. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se da sua esposa é cobrir-se de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Deus não é hesitante em suas intenções.
Ele criou o milagre de duas pessoas se tornarem uma. Mas o motivo de Deus para esse evento espiritual é que ele deseja uma descendência temente a Deus dessa união. Reflita nas implicações dessa afirmação. Unidade é o contexto no qual os filhos se tornam os melhores possível, com a maior chance de chegar a ter valor eterno. Não estou dizendo que os filhos não possam crescer com o coração voltado para Deus, mesmo em um lar dividido. Há evidências em todos os lugares de que a graça de Deus é mais suficiente para compensar o que falta em cada lar. Ainda assim, o propósito de Deus continua intacto. Quando duas pessoas se tornam uma, prepara-se o terreno para filhos temente a Deus. Sejam criados e incapacitados para viver um mundo e causar um impacto de natureza divina. Deus deseja que a sua natureza seja vista na terra. Anseia que todos os que fazem parte da criação sejam beneficiados pela manifestação de seu coração, por meio daqueles que ele capacita, ou seja, as pessoas. Quando entendemos essa verdade, temos mais facilidade de cumprir o nosso chamado como representante de Deus, o nosso Pai na terra. Deus revelado. A natureza de Deus é revelada de modo mais claro por meio da história redentora de Jesus e de seu sofrimento na cruz por nós. Não existe história mais grandiosa nem mensagem mais poderosa. É crucial que ilustremos essa realidade carregando a nossa cruz. Entretanto, na nossa vida de ressurreição, tanto a integridade quanto o poder se tornam manifestações da nossa vida redimida. O Pai nos restaura para um propósito e planeja a nossa salvação. Isso se torna visível por meio da característica de integridade e poder. Mas essas coisas devem ser manifestações de estarmos em perfeita harmonia com Deus, revelando em tudo o que fazemos e em tudo o que somos. Os redimidos do Senhor precisam redescobrir e desfrutar esse sentido de propósito. Deus é revelado gloriosamente nos evangelhos, mas ele também se fez conhecido por meio da sua criação, da arte, das pessoas e do planejamento. A lista não tem fim. Contudo, uma das maneiras mais claras em que ele se revela é no lar, no modo segundo o qual vivemos como marido, esposa e filhos. Quando Deus diz que o seu propósito no casamento é uma descendência temente a Deus, ele está à procura de uma geração que se desenvolva nos nossos lares para ser exemplo de sua natureza, refletindo em tudo que disser e fizer. Que se torne uma geração que demonstre suas regras perfeitas para tudo que ele tem feito, sendo exemplo na terra como no céu. Profecia do casamento. Paulo falou do casamento em termos absolutamente sérios. Ilustrou o planejamento e a santidade do lar usando o relacionamento de Jesus com a igreja, que, evidentemente, se refere às pessoas nascidas de novo, não a instituições ou casas. Ele diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa, inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios 5, 25 ao 30. Os pais que seguem essas palavras encontrarão mais facilidade para criar seus filhos, que estejam em contato com o planejamento e o propósito deles para mudar o mundo.
Depois que os filhos experimentam essa vida de modo contínuo, em um ambiente familiar, basicamente não serão destruídos por nada. Mesmo que se desviem do caminho, eles se lembrarão do lugar onde existe vida e retornarão a ele. Todos nós sentimos atração pela vida. Paulo faz intencionalmente uma comparação profunda entre Cristo e a igreja, e entre o marido e a mulher. Os dois últimos ilustram a natureza e a realidade que existe no espiritual. De fato, o natural se torna espiritual, no sentido de que o lar passa a ser o lugar de suprema revelação do amor de Deus para sua noiva, por meio do relacionamento entre marido e mulher. Observe, por favor, algumas características da passagem de Efésios 5. Jesus entregou-se completamente pela igreja. Esse exemplo cria a atmosfera de propósito e planejamento na qual os filhos devem nascer. A infância deles é um tempo de conhecer os valores celestiais que se tornam modelo para o relacionamento. Se você continua a ter sucesso nessa área, terá sucesso em qualquer outra. Observe também que a palavra de Deus sobre a igreja traz purificação e renovação. Isso é bem diferente de muitos relacionamentos nos quais o lar é um lugar onde as pessoas falam sem pensar, em vez de serem cautelosas. As palavras que dirijo à minha esposa são para renovar, encorajar e ajudá-la a seguir o seu destino. Aqueles que amam muito a esposa, amam muito a si mesmo. Talvez o ponto fraco na área do amor a si mesmo seja uma das causas da fragilidade da vida familiar. Porque aquele que é fraco no amor a si mesmo não recebe o amor abundante de Deus como deveria. Amamos muito porque recebemos muito amor. Só podemos passar adiante aquilo que recebemos. O ideal e a realidade. Como pais, somos construtores de famílias, de pessoas e de legado. É de suma importância viver uma ideia de que estamos construindo, para que possamos ser mais intencionais. Com isso, há uma conscientização inerente do preço que precisamos pagar para obter uma grande recompensa. Os blocos de construções mais ideais são o marido e a esposa em amor, em unidade. É difícil derrotar esse contexto. No entanto, conheço muitos pais ou mães solteiros que têm conseguido coisas extraordinárias na criação dos filhos. A combinação entre a graça de Deus e a dedicação deles para compensar a falta levou-os a uma situação de sucesso que muitos casais nunca conseguiriam. É necessário notar que 2 são melhor do que 1 quando unidos, mas 2 são menos que 1 quando estão divididos. Alguns pais ou mães criam seus filhos sozinhos em razão de uma tragédia. Outros criam os filhos sozinhos em razão de pecado cometido contra eles. E há aqueles que se veem sozinhos por escolhas mal feitas. Seja o que for que tenha acontecido, saiba que Deus perdoa e cura. Só Ele pode fazer que 1 seja igual a 2, tanto na eficácia quanto nos resultados. Só Ele concede esse tipo de graça. Precisamos também reconhecer que todo pai e toda mãe que estejam criando filhos capazes de mudar o mundo e de vencer gigantes só conseguirão isso pela graça de Deus. A capacitação de Deus torna possível o impossível. A Ele seja toda glória. Cuidando do rebanho. A Bíblia menciona várias vezes que o menino pastor Davi cuidava do rebanho do seu pai. Os pastores são conhecidos por conduzir o rebanho para encontrar água, alimento e proteção. No entanto, uma nota especial foi dada ao método de liderança inusitado de Davi. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. 2 Samuel 7:8.
O modo de liderança de Davi não recebeu apenas uma nota especial. Foi indicado como a plataforma de onde ele foi lançado para ser rei. De cuidador de ovelha a soberano. Dos princípios da criação dos filhos são princípios de liderança, segundo o método de Deus. Como pais, exercemos a liderança. Não há nenhuma dúvida que a liderança exige que o líder vá adiante e que as pessoas o sigam. Há, porém, uma função de liderança na qual pouco falamos, a humildade de estarmos dispostos a seguir. Todos os bons líderes sabem que não conhece tudo. Há um ponto de partida excelente para desenvolvermos a humildade. A conscientização da nossa necessidade pessoal cria um desejo ardente de nos tirar do conforto e autocontentamento e nos leva ao sacrifício e aprendizado. E o conhecimento se transforma em uma sabedoria quando sabemos onde ir para aprender. É comum ouvirmos que o aprendizado de que mais necessitamos está onde menos gostaríamos de ir, sem seguir a instrução de Deus. Aprendendo com as crianças. Prestamos atenção naqueles que lideramos e às vezes os seguimos. Ouvimos, sentimos e valorizamos suas ideias. Mas Jesus levou esse conceito a um nível totalmente novo, quando intensificou significativamente a instrução de que devemos ser humildes. Jesus exaltou o papel da criança diante aos olhos de todos os seguidores. Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: Eu asseguro de que se você não se converter e se tornar como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem recebe um dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Mateus 18, 2-6. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse: Deixa vir a minhas crianças, não a impeça, pois o reino de Deus pertence ao que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca se entrará nele. Marcos 10, 14 e 15. Jesus ensinou aos discípulos que eles tinham que se tornar como uma criança. A capacidade dos discípulos de liderar estava ligada à habilidade de seguir. E embora eles fossem obviamente seguidores de Jesus, o mestre chamou-lhe a atenção para seguirem a liderança das crianças. Isso entra em conflito com a nossa necessidade de amadurecer. E que às vezes aquilo que consideramos ser maturidade endurece o nosso coração à realidade do reino. E falando de modo prático, é bem maçante. A vida é uma aventura tão grande que a palavra maçante jamais deveria ser usada para descrevê-la. Toda pessoa que é aborrecida com a vida deveria examinar atentamente se está seguindo Jesus, porque ele não é e nunca será maçante. Os pais que não querem aprender com os filhos estão perdendo a maior oportunidade da vida para adquirir experiência. O orgulho e a arrogância quase sempre cooperam disfarçadamente para prejudicar os nossos momentos com Deus. Os pais orgulhosos e arrogantes são, em gerais, mais propensos a criar um ambiente no qual eles sejam o chefe e estejam no comando, mas ninguém os segue com alegria. Tempo para criar raízes e crescer. As crianças adoram aventuras, perdoam com facilidade, são maleáveis, possuem um apetite insaciável para aprender, valorizam coisas simples, riem todo o tempo, imitam outros sem inibições e são humildes. Essas características as colocam no lugar mais alto de honra, porque Jesus diz que elas são as mais importantes em seu reino.
Isso é realmente assombroso. O reino de Deus está repleto do que há de melhor em beleza, maravilha, excelência e heróis. No entanto, são as crianças que ocupam o lugar mais alto nessa classificação. A beleza está em que todos têm acesso a esse tipo de grandeza. E a grandeza do coração, todos nós temos até certo ponto. O desejo de ser importante. Esse desejo não se baseia em mero talento humano, nem nos dons concedidos por Deus. É visto na pessoa semelhante a uma criança que continua a apreciar a vida. Precisamos lutar contra qualquer coisa que coopere para roubar nosso modo infantil de amar e servir a Deus. É uma montanha que merece o nosso esforço para superá-la. Jesus também nos ensinou a importância de receber as crianças, o que significa aceitá-las, valorizá-las e celebrar a presença delas. Há 2 frutos ou benefícios de receber uma criança que valem a pena ser observados. Primeiro de todos, a passagem de Mateus 18 diz que se recebemos uma criança, recebemos Jesus. Muitos dos nossos cânticos e sermões mencionam frequentemente a necessidade de ter mais de Deus na nossa vida. Talvez o mais de Deus que desejamos se encontra na mesma proporção que recebemos as crianças. Dedicar tempo às crianças é receber Deus. Ela aceita isso pessoalmente e se manifesta a nós por meio da vida da criança que recebemos. Na segunda vez que menciona receber criança, na passagem de Marcos 10, Jesus estabelece uma ligação entre essa atitude da nossa entrada no reino. Uma vez que o reino é a esfera do domínio de Deus, parece lógico que a proporção com a qual recebemos as crianças é a mesma que entramos no domínio de Deus e experimentar o benefício do seu reino. Isso é realmente assombroso porque o nosso coração clama por entrar no mundo de Deus. Entramos no mundo de Deus por meio de uma porta em comum chamada acolhendo e festejando as crianças da nossa vida. Quando o meu não saiu errado. Certa vez, alugamos um retiro cristão muito conhecido, que continha chalés, salão de jantar e grandes salas para nossa reunião de família. Foi um tanto surreal ver mais de 160 pessoas chegando de avião de todas as partes do mundo para participar. Algumas eram missionários que vieram de muito longe para rever familiares que não viam há anos ou que ainda não conheciam. Reunimos para adorar a Deus, orar e nos divertir. Além das atividades recreativas, havia reuniões improvisadas com diferentes assuntos e temas. Tivemos até reuniões para discutir tópicos específicos relativos à nossa influência no ambiente mundial onde vivemos. Dizer que aquele foi um tipo diferente de reunião de família é um eufemismo. Lembro-me de um ponto no qual o coordenador da reunião avisou a todos que mais ou menos 65 participantes eram pastores ou missionários, ou descendentes direto deles. Havia também um grande número de advogados, professores, universitários e pessoas de várias profissões. Foi tremendamente inspirador, mas um pouco intimidador também. É maravilhoso poder dizer que algumas das pessoas mais ilustres dos grupos eram aquelas de status mais altos, de acordo com o conceito humano. E eram elas que serviam a todos e tinham um coração mais terno, prontas para celebrar uma pequenina vitória, que alguém do grupo compartilhava. O coração delas ardia com um amor genuíno por Jesus. Isso foi impressionante. Houve até quem dançou quadrilha, porque alguns dos meus parentes eles eram bons nisso, mas eu não danço na frente de ninguém, exceto para Jesus. Diante dele eu danço. Não há ninguém que me faça mudar de ideia, porque ela já está formada, e está formada há décadas, e esse é um fato que a minha família inteira pode comprovar. A pressão de amigos não significa nada para mim. Compareci só para me socializar com as pessoas.
Enquanto observava uma sala cheia de pessoas rindo e tropeçando nos próprios pés, diverti-me com a alegria delas. Também permaneci firme na decisão de não dançar. De repente, a minha filha Lia, na época ela tinha 8 anos, apareceu do nada e me perguntou: "Papai, você dança comigo?" Não acreditei nas palavras que saíram da minha boca. De alguma forma, o meu não saiu errado. "Claro, querida, vou dançar com você." Cada pedacinho de teimosia começou a desmoronar em um instante, um após outro, por uma criança de 8 anos. Não tive argumento contra aquela tática. Foi doloroso e constrangedor, até o momento em que tive a alegria dela. Recebi a criança e participei da sua alegria. Dediquei alguns momentos maravilhosos e deliciosos de uma menina que significa tudo no mundo para mim. De certa forma, ser pai ou mãe é mais ou menos isso. Acolhendo uma visitação de Deus. Quando pensamos nas afirmações de Jesus sobre a criança, sobre o reino e a presença dele, faz sentido dizer que o lugar mais importante da visitação e a descoberta deve ser a família. É os 2 ou 3 reunidos em meu nome, permanentemente, que atrai a gloriosa presença de Jesus. No verso de Mateus 18:20, como pais e avós, somos posicionados para receber de todos os tesouros chamado Reino de Deus, porque recebemos um maior tesouro chamado crianças. Eles vêm junto no mesmo pacote. Como pais, precisamos desenvolver e proteger o nosso coração aprendiz, sempre nos tornarmos cada vez mais semelhantes à criança. Se construirmos uma vida doméstica em torno desses valores e modos de vida, será mais fácil ver como as crianças progredirão até se tornarem aquilo que Deus planejou para elas. O último ponto das instruções de Jesus sobre o valor da criança se refere ao que acontece com aqueles que fizeram uma criança cair no pecado. Essa deve ser uma das afirmações mais sérias da Bíblia a respeito da criança e dos filhos. Somos mordomos da vida de nossos filhos. Ele não nos pertence, foi-nos emprestado. O modo segundo o qual cuidamos de um filho revela até que ponto entendemos esse conceito de mordomia. Muitas pessoas são dizimistas, ofertam e investem dinheiro com sabedoria. Tudo porque sabe que são administradoras do dinheiro de Deus. Mas tragicamente essas mesmas pessoas quase sempre desprezam ou maltratam uma criança por causa da frustração pessoal ou egoísmo, sem perceber que o maior tesouro da terra que lhe será dada é a vida daquela criança. E teremos de prestar conta do que fizermos com a missão tão privilegiada. Fazer uma criança cair no pecado é fazê-la cometer erros. Paulo aborda esse assunto em Efésios 6:4, quando afirma: "Pais, não irritem seus filhos." Irritar aqui significa estimular alguém a ter uma reação emocional negativa. Pais que irritam os filhos provocam raiva neles. Ter uma atitude saudável interiormente é a melhor coisa que podemos fazer pelos nossos filhos. Às vezes, o lar é um lugar onde os pais negligentes irritam e intimidam os filhos até o ponto de provocar reações negativas nele. Seria errado supor que os pais são culpados de todas as reações negativas dos filhos, mas às vezes eles são. E quase sempre isso ocorre por causa da necessidade de os pais demonstrar poder diante dos filhos. Não deveria ser assim. Cuidar do rebanho, aprender com os filhos e permanecer na aventura até a fase adulta certamente ajudaria nessa missão privilegiada de ser pai ou mãe. As crianças aprendem no decorrer da vida. Talvez essa seja uma das características exigidas para ser um bom pai ou uma boa mãe: a humildade e a disposição para aprender ao longo do caminho.